Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre o sal, o impacto que ela pode fazer nos fermentados, no sabor, no aspecto e também um impacto para a sua saúde. Nós temos o sal, conhecido como kosher salt. Ele é um sal que não tem aditivos, porém ele é um sal grosso e a solubilidade dela é um pouco difícil. Então por isso nós não costumamos usar para a fermentação de vegetais. E temos o sal de mesa, sal refinado, com adição de iodo. Esse sal, para que ele possa ser refinado, muitos produtos químicos foram usados. E também para retirar os minerais que ela contém naturalmente, o sal integral, para retirar os minerais, também foram usados produtos químicos. E esses produtos químicos fazem mal para a saúde, não são benéficas. E também para a fermentação, pode mudar o sabor e coloração dos vegetais. E então por isso não é indicado para fazer os fermentados. Vamos lembrar um pouco o que é o iodo. O iodo, é importante sabermos que ele é um antimicrobiano, por isso ele é usado nos hospitais para desinfecção. Sendo antimicrobiano, ele não é interessante que usemos para fermentação de vegetais, porque nós estamos buscando justamente o oposto, que é ativar as bactérias do bem, as bactérias lactobacilos que nós precisamos para o nosso trato gastrointestinal. E temos o sal marinho, que varia muito em termos de sabor, porque ele contém minerais variados. Aqui eu tenho 4 tipos de sal. Nós temos o Celtic Salt. Esse é o sal, é um desses Celtic Salt, que é o sal verde da França. Ele tem essa cor esverdeada, ele é úmido e ele é rico em magnésio e fonte de cálcio e ferro também, e não contém aditivos. Nós temos o sal rosa do Himalaia. É o sal colhido nas rochas da região do Himalaia. Ele é integral e pode conter até 80 diferentes minerais e não tem adição de iodo. Temos aqui o sal marinho integral de Mossoró. Eu comprei como sendo integral. Esse sal nós podemos encontrar em sites de produtos naturais. Esse é o sal que eu utilizo para a fermentação de vegetais, porque é integral e não tem adição de iodo. Eu tenho aqui também o sal integral de Mossoró, e ele é sal que é dado para o gado. Esse sal ele é mais úmido, a gente percebe a umidade nela. É muito controverso o uso desse sal, que é próprio para o gado, para a nossa culinária. Mas esse é o sal que as pessoas que fazem queijo usam. Esse é o sal que antigamente se usava. Mas há controvérsia por causa da moagem dela, do preparo, como foi feito, se era para o gado e não para nós. Mas aí fica para você julgar quanto a isso. Uma coisa que vai depender então é de quanto você pode dispor para comprar esses sais, porque muitos sais aqui não são baratos. Osso para churrasco no supermercado, ele não é sal integral e tem adição de iodo. Não sei se a gente consegue encontrar sem iodo. E temos o sal marinho moído no supermercado à disposição também. Não é integral e tem adição de iodo. Vamos falar um pouco sobre o impacto do sal na nossa saúde. Temos visto muitos vídeos de vários médicos brasileiros falando a respeito do sal integral. E eu tenho também seguido vídeos de médicos estrangeiros falando sobre o sal integral. São muitos os benefícios do sal integral para a nossa saúde, mas eu não vou entrar em detalhes, vou enumerar somente alguns. Então, o sal integral, ele tem menos impacto na nossa pressão arterial. Ele previne a fadiga,
favorece a hidratação do nosso corpo e protege os rins, desincha o corpo, melhora a função cerebral, previne a deficiência de vitamina B12 e previne a deficiência de cálcio e atua no detox do organismo, melhora de doenças crônicas. As doenças crônicas geralmente acidificam o nosso organismo e o sal integral ela tem a tendência de alcalinizar o nosso corpo. Lembrar que o sódio e o potássio são importantes para a contração muscular. O nosso coração é músculo e precisa de sódio e potássio para que faça a contração, a pulsação do coração. Precisamos então consumir o sódio e também o potássio, alimentos ricos em potássio. Quero lembrar que quando você usa o sal sem adição de iodo, então nós temos que complementar através do nosso alimento. Devemos comer alimentos ricos em iodo. Por exemplo, as algas marinhas, no caso nori, kombu e também o hijiiki e várias outras algas marinhas. E também outros alimentos que são ricos em iodo. Se você consome bastante produtos derivados da soja ou produtos feitos com a soja, no caso o natto, o tofu e vários outros preparados com a soja. Essas pessoas também precisam ter o cuidado de alimentar com alimentos ricos em iodo. Este foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e se você gostou do conteúdo, compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.